Atos capítulo 11, versículo 1, por gentileza. Atos 11, 21. E diz aqui, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Então, percebam o que acontecia na igreja de Atos. Igreja essa que nós referendamos, chancelamos e colocamos ela como uma igreja modelo. A igreja de Atos dos Apóstolos. Dentro dessa igreja, tinha um lado sombrio dessa igreja. E muitas vezes Deus permite algumas coisas para entendermos que nós somos falhos, que nós somos errantes. E nós podemos ver muitos erros dentro da igreja de Atos dos Apóstolos. E um dos erros gravíssimos que essa igreja tinha, dentro dessa igreja tinha um partido. E o partido tinha um nome. Era o partido dos circuncisos. E o que é a circuncisão? Para quem não sabe, a circuncisão é o que seria a fimose hoje. Uma operação em todo o homem que eles faziam. E isso começou com Abraão. Deus instituiu a circuncisão. E sabe-se lá o motivo pelo qual Deus fez isso. Mas Deus fez isso e quando Jesus morreu, isso não fazia o mínimo sentido mais. Acabou isso. Né? Não precisava de se cumprir a circuncisão de forma alguma, como muitas outras coisas da lei. Não precisariam cumprir. Mas aquelas pessoas, por algum motivo, elas continuavam cumprindo e continuavam exigindo das pessoas. Era como que se as pessoas, parece que elas não queriam nem saber se a pessoa era salva ou não era. Elas queriam saber se as pessoas eram circuncidadas ou não. Era mais ou menos por aí. E isso acontecia dentro da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja referência. E pior, lá na base da igreja, que era Jerusalém. Então, voltando aqui para o texto, a gente percebe que quem que era o líder daquela igreja era um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro. E Pedro fez uma mini viagem. Ele foi para Jope, depois ele foi para Cesareia. Em Jope ele teve uma experiência com Deus, e ali depois Deus mandou ele para Cesareia. A Cesareia, quem estava ali, era um centurião chamado Cornélio, e com a galera toda, com a família, com os vizinhos, com todo mundo. E aí Pedro, que ele não pregava para os gentios. Quem que eram os gentios? Os gentios eram as pessoas que não eram judias. Aí, é interessante a gente perceber isso, que os judeus, eles achavam que o evangelho era somente para os judeus. Eles jogavam todo mundo no inferno. E somente eles poderiam ser salvos, segundo o conceito deles, segundo a cabeça deles. E aí Pedro não comia na casa de pessoas que não eram judias, ele não conversava com pessoas que não eram judias, e assim aconteceu que um dia ele estava orando lá em Jope, nessa cidade, nessa viagem que ele fez, e era meio-dia, hora da comida, e de repente veio uma visão. E a visão era um lençol que tinha 4 pontas, e dentro desse lençol tinham vários tipos de animais, tinham os répteis, tinham os selvagens, tinham os quadrúpedes, tinham vários tipos de animais ali dentro daquele lençol. E ele falou assim: o que é isso, Deus? E Deus então falou para ele: isso aí são os animais que você considera impuro, mas que na verdade você precisa matar e comer esses animais. E Pedro falou assim: que é isso, Deus? É como se ele quisesse ensinar a Deus. Ele falou assim: misericórdia, Deus, isso eu nunca fiz e nunca vou fazer. E Deus deu a visão para ele novamente e fala assim: olha, o que eu purifiquei, você não considera imundo. Isso aconteceu durante 3 vezes. Ele falou assim: então tá bom, amém. Se eu quer que eu coma, eu vou comer. Mas ele, evidentemente que Deus não estava falando no sentido literal, era uma figura. Ele estava falando assim: olha, o que você considera imundo, que são os gentios, na verdade eles não são imundos, eles são puros, se eles então receberem a mim. Era isso que Deus estava falando, em outras palavras. E aí, imediatamente, o Espírito de Deus falou assim: agora desce, que tem 3 pessoas lá embaixo que estão te esperando. E eles são aqueles que você considerava imundo. Isso está escrito no capítulo anterior. Tá? No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Então,
Ele desceu, realmente as 3 pessoas estavam lá, ele pegou mais 6 pessoas e levou lá para Cesareia, porque a visão era para ir lá para Cesareia. E lá em Cesareia o pessoal estava esperando eles lá, e aconteceu um mover espiritual, pessoas foram batizadas no Espírito Santo, e os gentios, aqueles que eles consideravam imundo, eles começaram a receber a salvação. Aconteceu isso, nessa mini viagem missionária que Pedro fez. E ele chegou todo animado lá em Jerusalém. Que é isso? Que mistério! E Deus me ensinou, e eu agora entendo que o evangelho tem que ser para os gentios também. Eu achei que era só para os judeus. Que coisa interessante! E quando ele chega lá em Jerusalém, quem que ele encontra? O partido dos circuncisos. Aquele partido da circuncisão, a religião. E aí, eles começaram a criticar Pedro. Interessante que num mundo que não tinha rede social, que não tinha WhatsApp, que não tinha Instagram, que não tinha telefone, que não tinha nada, quando Pedro já chegou em Jerusalém, todo mundo já sabia de tudo o que aconteceu. Só que eles não reportaram assim: olha, o fogo caiu, olha, as pessoas foram batizadas, olha, as pessoas receberam Jesus. Não, eles não olharam esse lado da história. O que eles olharam foi o lado que Pedro entrou na casa de incircunciso e comeu junto com o incircunciso. Foi isso que eles olharam da história. E eles agora começam a chegar a Pedro na parede. Que história é essa, Pedro? Você foi na casa de incircuncisos? Você foi na casa de gentios? Que história é essa, Pedro? Eles começaram a criticar e afrontar Pedro. E Pedro agora começou a meio que pedir desculpa por ter obedecido a Deus. Ele começou a ficar tenso ali, falando: não, espera aí, gente. Aí aconteceu que ele contou toda essa história que eu falei aqui para vocês, Pedro contou para aquelas pessoas. Aí eles ficaram mais aliviados com o mover do Espírito Santo de Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: muitas vezes nós criamos partidos dentro da igreja. Tinha o partido dos circuncisos e nós criamos partidos. E o que o partido faz? O partido, ele parte. O partido, ele cria muros. E quando você cria muro, você exclui pessoas. Você agrega uma panelinha de pessoas, e você exclui outras pessoas. Falou: você não tem carteirinha desse grupo aqui, você não pode entrar aqui, então você está fora. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas igrejas assim. Tem muitas igrejas que falam assim: olha, só nós seremos salvos. Deus tem uma obra especial para nós. Então o resto do mundo está no inferno. Não é por aí. Então, a igreja de Coríntios, que às vezes eu falo dessa igreja de Coríntios aqui, eles tinham o partidarismo. E veja bem o que acontecia ali na igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, nos afirma o seguinte, que olha: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, tem pessoas que criam partido em cima de pessoas. Não, eu sou do Éder, eu sou do Reinaldo, eu sou da Simone, eu sou da Nina, eu sou da Arlete, eu sou do Paulo, eu sou do Osmilton. Isso não pode acontecer dentro da igreja. Nós não podemos dividir a igreja em famílias. Nós não podemos dividir a igreja em grupos. Evidentemente, querido, que você não é proibido você se identificar mais com uma determinada pessoa. Jesus, ele se identificava mais não que ele se identificava, ele tinha mais comunhão com 12 dos apóstolos, 12 apóstolos. E mais comunhão ainda com 3 deles, Pedro, Tiago e João, e mais comunhão ainda com João, que era o apóstolo do amor. Mas ele convivia no meio de 10.000 pessoas. Jesus não era uma pessoa difícil. Jesus era uma pessoa fácil. Era fácil você encontrar Jesus. Você não precisava marcar. Jesus, dá para a gente marcar uma entrevista daqui a uma semana? Não tinha esse papo com Jesus. Jesus, ele era uma porta aberta. Ele era uma porta aberta. Era fácil de encontrar Jesus e é fácil de encontrar Jesus. O problema são as pessoas. Elas colocam seres humanos e dividem o mundo cristão em seres humanos. Outro dia eu estava conversando com o nosso irmão aqui da nossa igreja, comentei com ele, não sei se ele está aqui, por isso eu não vou nem citar o nome dele aqui, mas se tiver não tem problema nenhum. Nós estávamos conversando e eu falei com ele uma coisa interessante, que
existe um grupo de pessoas que divide o mundo cristão em dois grupos. Eles polarizam o mundo cristão em dois grupos. O grupo dos calvinistas e o grupo dos arminianos. Olha só que coisa de Satanás, querido. Eles pegam pessoas e colocam nos pedestais, pessoas falíveis, pessoas que são errantes, tanto um como o outro. Aí outros colocam Agostinho, coloca Lutero, e coloca tantas pessoas que tiveram seus valores, mas nós não podemos colocar essas pessoas num pedestal. Nós não podemos chegar e falar, essa pessoa é inerrante. Não, querido. Quando você confia em pessoas, você é fadado ao fracasso. Eu me lembro, só quem é da minha geração, acredito que vai entender isso, ou quem já fez algum tipo de pesquisa. Mas na minha geração tinha um cidadão, tinha um pastor, que ele é vivo até hoje, chamado Jim Swaggart. Não sei quantos de vocês já viram falar nesse Jim Swaggart. Era um pastor que ele tinha um ministério amplo. Ele era, vamos colocar assim, em termos humanos, ele tinha o maior ministério do planeta Terra. Ele tinha um programa, e ele carregava uma Bíblia, e ele era bem eloquente. Acredito que até hoje ele seja, só que ele deve estar velhinho, deve ter uns 90 anos ou mais. E ele pegava aquela Bíblia e falava, Jesus é o caminho, é a verdade. Ele ficava assim, meio igual o Sérgio, assim, né, Sérgio? Jesus! E aí ele começava a fazer isso aqui, e ele não ficava paradinho igual eu assim, não. Ele começava a mexer aqui assim, cheio do Espírito Santo de Deus, e ele falava, e as pessoas ficavam maravilhadas com isso. E aí as pessoas começaram a colocar o Jim Swaggart num pedestal. Sabe o que aconteceu? Esse homem caiu. Caiu, mas caiu feio. Ele caiu com prostituta. Com prostituta. E aí muitas e muitas pessoas desviaram do Evangelho. Quiçá, talvez até morreram. Então, o que eu quero te dizer é porque, irmão, não confia no homem. O homem é falho. A Bíblia, no livro de Jeremias, nos fala, maldito o homem que confia no homem. Maldito. Nem eu confio em mim mesmo. Que dirá você, não confia em mim, no sentido que eu sou infalível. Eu procuro buscar a Deus, eu procuro ser correto, mas um dia talvez você vai me pegar no dia mau. E se você se escandalizar comigo no dia mau, talvez você que colocou todas as suas fichas em mim, você vai perder a sua fé. Então confia no Senhor, entenda que o homem é falho, o homem é errante. Então, que nós incorremos em erros é de criar partidos. E dentro daquela igreja primitiva, nós percebemos pessoas que criaram partidos. E o que é um erro? É uma segregação espiritual. Diz aqui a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. É isso que acontece com todas as pessoas que criam partidos. Elas fecham, elas criam muros, e as pessoas queriam entrar, mas os fariseus, ou os que criam partidos, eles não entram no reino dos céus e nem permitem que as pessoas entrem. E olha para você ver o que Tiago fala, Tiago 2,9, nos fala, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Amém? Então, nós não podemos tratar as pessoas com favoritismo. Você não pode, com a mesma medida que você mediu aqui, medir diferente com outro. Você não pode favorecer pessoas, fazer conchavos. Na igreja não, querido. Partido você encontra no mundo. Ah, eu sou do Lula. Ah, eu sou de Bolsonaro. Ah, eu sou do Trump. Eu sou da Kamala, eu sou de não sei de quem. Mas aqui, dentro da igreja, não pode ter partido, querido. É isso que a Bíblia nos fala. Aqui, igreja, como que a igreja funciona? A igreja é um verdadeiro hospital, querido. E a Bíblia nos fala sobre isso, que os sãos, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico é aqueles doentes. Em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, se você veio para mim é porque você, em algum momento, em alguma parte da sua vida, você estava adoecido.
Em outras palavras, é mais ou menos isso que a Bíblia nos fala. Então, dentro desse ambiente aqui, você e eu, nós vamos ver pessoas imperfeitas. Imperfeitas. Então, querido, nós não podemos favorecer pessoas, nem criar muros dentro da igreja. Então, a gente percebe que essa igreja, que reputamos muitas vezes como uma igreja perfeita, ela, na verdade, era uma igreja imperfeita. Tinha muitos erros, e erros que acredito que muitos de nós não temos. Criar um tipo de partido e dar nome para o partido ainda. Olha que coisa absurda. Então, a primeira característica que eu vejo em Atos capítulo 11 era exatamente essa característica, que quando Pedro chegou ali em Jerusalém, esse muro caiu por terra, graças a Deus, que eles foram convencidos pelo Espírito Santo, e essa maldição não prosperou ali sobre a cidade de Jerusalém. Acredito que foi o último dia de funcionamento desse partido dos circuncisos. E aí, nós caminhamos aqui em Atos capítulo 11, versículo 19, que diz assim, olha, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e participa, por favor, igreja. E Antioquia da Síria. Existiam várias Antioquias, mas aqui está falando de uma Antioquia que era a capital da Síria, não da Assíria. A capital da Síria era Nínive, mas aqui da Síria era Antioquia. Por isso, os estudiosos falam Antioquia da Síria. Tá? Tinha Antioquia Pisídia e outras Antioquias, mas essa cidade aqui era uma cidade cosmopolita, que tinha em torno de 500 mil habitantes, que para aquela época era uma mega metrópole. E quando eu digo cosmopolita, é porque era uma cidade que aceitava vários tipos de culturas, vários tipos de etnias. Era uma cidade inclusiva. Era a cidade de Antioquia da Síria. Então, na dispersão, quando eles mataram Estevão, eles começaram a perseguir as pessoas ali em Jerusalém, eles foram lá para a Fenícia, foram para vários lugares, e eles então foram para essa cidade. Escuta bem o que aconteceu. Eles chegaram em Antioquia anunciando a mensagem apenas a quem? Apenas aos judeus. Apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Teve uns ousados lá que começaram a falar aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram, muitos gregos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Entendeu aqui esse texto? Então, esse texto nos fala, nos conta a história primitiva. Eles foram dispersos, chegaram para vários lugares, chegaram em Antioquia, e alguns corajosos lá falaram assim, gente, quer saber de uma coisa? Vão incluir os gregos nessa história. Vamos pregar também para os gregos. Os gregos estão com vontade, eles têm sabedoria, eles conhecem um pouco do Evangelho, porque eles gostam muito de ler. Então vamos fazer o seguinte, vamos pregar para eles. E aí começaram a pregar para os gregos, e os gregos receberam Jesus. Só que aqui neste momento, aqui nesse ponto, e já tinha acontecido de Pedro contar aquela história, e eles já estavam entendendo que Deus queria também que os gentios fossem salvos, e eles então ficaram alegres com aquilo. E eles falaram assim, olha, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos incluir os gregos no sistema, no nosso sistema. Nós precisamos incluir eles. O que nós vamos fazer? Deixar eles à solta? Não. Nós vamos implantar o discipulado. E nós precisamos escolher uma pessoa. E quem que eles escolheram? Um cidadão chamado Barnabé. E Barnabé, ele era um cara cheio do Espírito Santo, falou aqui, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de alegria. E quando ele falou assim, eu vou lá na Antioquia da Síria, ele se alegrou com aquilo, falou assim, então vamos lá. E ele chegou lá na Antioquia da Síria, sozinho, e ele começou a ser o pastor daquelas pessoas ali. E
em cidade grande, e muitas pessoas se converteram, ele falou assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar. E ele, daqui a pouco eu falo quem que escolheu aqui para ajudar ele. Mas o que eu quero aconselhar vocês aqui, querido, é que é interessante a gente perceber a alegria com que ele ficou. Ele, Barnabé, ele não era uma pessoa exclusivista, ele não pensava numa autopromoção, ele não pensava numa placa, ele pensava no reino. É esse o seu pensamento, é esse que precisa ser o meu pensamento, é esse que precisa ser o pensamento dessa igreja. Nós não temos que pensar numa placa, nós não temos que pensar em promover o nome do pastor Éder, o nome do pastor Paulo, ou quem quer que seja. Nós temos que promover o nome de Jesus. E Barnabé, ele ficou feliz. As pessoas não foram congregar lá junto com ele, as pessoas foram congregar lá na Antioquia, e não eram judeus, eram gregos. Eram gregos, queridos. É mais ou menos a mesma coisa de, por exemplo, nós tivemos uma notícia ali que a igreja Batista Carlos Prat, Deus está fazendo um grande avivamento ali, Deus está movendo ali, Deus está salvando pessoas, e ao invés de eu ficar triste com isso, eu ficar feliz com isso, falando, oh, glória a Deus, Deus está salvando gente ali, glória a Deus, vamos lá, vamos ver se o pastor está precisando de alguma coisa lá, vamos lá ajudar ele também. É mais ou menos isso. Não é uma visão de placas, é uma visão de reino. Isso precisa ser incutido na igreja dos últimos dias, na nossa igreja. Nós precisamos ter essa visão. É evidente que você precisa criar raízes, é necessário que você tenha uma igreja onde você congregue, onde você seja fiel a esta igreja. É evidente disso, é evidente que isso precisa acontecer com você, comigo. Mas nós precisamos abrir os olhos para o que Deus está fazendo lá fora e com as outras igrejas. Amém, queridos? Diz aqui em Atos capítulo 11, versículo 6, olhei para dentro dele quê? Do lençol, daquela visão que Pedro teve. E notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves dos céus. Existiam 4 tipos de animais. Os animais quadrúpedes, os animais domésticos, evidentemente, que está falando, mas existia também os animais selvagens, existiam os répteis, as cobras, e existiam as aves dentro do lençol que Pedro viu, que ele considerava imundo. E por que esses animais? Esses animais são eu e vocês, querido. Quando não éramos cristãos, de fato, éramos imundo, mas quando Deus purifica, nós não podemos considerar mais imundo. Então, alguns são cobra mesmo, venenosa. Estava dentro do lençol também. Alguns são répteis mais tranquilos. Alguns são quadrúpedes. São domésticos, são do mundo. Alguns são aves. São pessoas que estão voando alto, lá no mundão mesmo, estão voando alto, estão na prosperidade, mas não tem Deus, é imundo, mas Deus, ele veio para todos. Foi exatamente o que Deus falou com Pedro. Pedro, você não pode fazer acepção de pessoas. Eu não vim só para os judeus, eu vim para todo mundo. Eu vim para a prostituta, eu vim para o drogado, eu vim para aquele que está cansado, eu vim para aquele que está oprimido, eu vim para o doente, eu vim para o são, eu vim para o pobre, eu vim para o rico, eu vim para todo tipo de pessoa, eu vim para aqueles que têm que são formados, que têm uma faculdade, eu vim para aqueles que são analfabetos, eu vim para todos, Pedro. No meu lençol tem todo tipo de animal, que outrora era imundo, mas se reconhecer ao Senhor Jesus, ele passa a ser puro. Então nós não podemos fazer acepção de pessoa. Existem muitos tipos de igreja. Uma certa ocasião eu estava conversando com um pastor presbiteriano, pastor Antônio, até meio famoso aí na igreja presbiteriana, e a gente tinha um bom relacionamento, embora pensássemos em alguns aspectos totalmente diferentes. O presbiteriano, você sabe como é que ele é, o presbiteriano já é mais tradicional, ele é muito focado na palavra, mas ele não tem muito, normalmente eles são cessacionistas, eles não creem no poder, uma boa maioria, apesar de que tem muitos que creem. Então, eu conversava com ele, e ele falou uma coisa interessante comigo. Ele falou assim, Éder,
Existem muitas igrejas, mas Deus tem um plano nisso, tem um propósito nisso. E o propósito que eu vejo é que as pessoas têm opção. Tem uma pessoa que é mais tradicional, gosta de uma igreja mais séria, sem esse negócio de apagar a luz, sem esse negócio de igreja preta, né? Tem igreja para ela. Tem uma igreja mais jovem, que gosta do louvor mais rock and roll, sabe? Uma coisa, né? Beleza, tem igreja para ela. Tem uma igreja que gosta de tudo, igual a gente aqui, gosta de umas músicas tipo pentecostal, mas gosta também de umas músicas mais... Tem. Então, tem de tudo, irmãos. Você pode escolher. Tem uma igreja que chama, não sei se existe ainda essa igreja, eu tinha, uma igreja chamada Caverna de Adulão. Lá, se você vestisse uma roupa normal, é esquisito, porque lá só tem gente tatuada, só aquele cara doidão, cheio de brinco, cheio de piercing, mas cheio de Deus. Não é? Eu não posso chegar e falar assim, o que é isso, doidão? Você não pode ser assim, não. O que é isso, irmãos? Deus usa ele. Né? O Ted White, por exemplo, alguns de vocês devem conhecer o Ted White. É um doidão que está aí, que ele tem um rastafari, o cabelo desse tamanho. Ele foi lá na Assembleia de Deus. Aí ele chegou lá, na igreja do Silas. Ele falou assim, olha, isso aqui, sabe o que é, Silas? Isso aqui é isca. Isso aqui é isca para o doidão. Os doidões veem, gostei desse cara, esse cara é todo doidão, todo tatuado, vou lá. Aí ele vai achar que vai encontrar um cara doidão, ele vai assim, achar um cara doidão, mas doidão por Jesus Cristo. Doidão por Jesus Cristo. E ele vai receber palavra de conhecimento, vai receber palavra de sabedoria, vai receber. Então, igreja, dentro desse lençol tem todo tipo de animal. Nós não podemos desprezar essas pessoas. Aquelas pessoas que acham que Jesus vai vir para um determinado tipo de igreja, querido, estão completamente enganadas. E eu, se fosse você, não ficava falando mal de igreja. Tem muita gente que gosta de falar mal de Lagoinha. Para com isso, querido. Para de falar mal da Assembleia de Deus. Para de falar mal da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana. Deus vai alcançar gente de todos os cantos, de todos os lugares. Tem muita gente boa, tem muita gente errada também. Querido, você não deve fazer o papel de juiz. Quem é juiz é Deus. Ele é, sim, o reto juiz. Então, o que nós precisamos fazer é entender que no reino de Deus não pode ter paredes, não pode ter divisões, não pode ter esse tipo de contenda, esse tipo de partido. A igreja primitiva aqui, eles entenderam isso. E quando eles entenderam isso, ficaram sabendo que Deus estava convertendo os gregos lá na Antioquia, ao invés deles falarem mal. O que nós podemos fazer pelos gregos? Vamos mandar aqui, vamos mandar Barnabé. E Barnabé foi lá. Aí aconteceu algo interessante. Diz aqui, olha, Atos 11, 25. Então Barnabé foi a Tarso, era uma cidade vizinha até hoje, né, gente? Nós estamos falando da Turquia hoje, tá? Antioquia da Síria, hoje Turquia, e Tarso, Turquia também hoje, né? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Então, veja bem, querido, o que acontece? Barnabé estava lá em Antioquia, mas ele não pensava numa autopromoção. Ele, Barnabé, talvez se fosse daqueles pastores centralizadores, fazendo que isso? Eu estou aqui em Cesareia, essa cidade grande, eu vou fazer meu nome aqui. Eu vou colocar uma placa bem grande. Aqui. E vou colocar assim, olha, primeira igreja de Antioquia. Se ele fosse um centralizador. Mas não, ele não pensou nele. Ele não colocou ali uma foto com o nome dele, mesmo porque não tinha máquina fotográfica. Mas ele pensou no reino. E no reino, ele falou assim, olha, conheço uma pessoa, ele conheceu alguns anos atrás, Paulo, que foi o introdutor de Paulo aos apóstolos. Os apóstolos não queriam receber Paulo. Os apóstolos estavam com medo de Paulo. Quando você lê ali o capítulo 9 de Atos, você vai ver que Barnabé falou assim, gente, espera aí. A igreja não é exclusiva suas. Você precisa incluir. Vocês precisam incluir Paulo. Deus fez a obra na vida deles e eu acredito que Deus muda pessoas, Deus mudou Saulo, agora ele é Paulo.
E aí, o que de fato aconteceu, que ele agora recebe essa missão de estar fazendo, pastoreando ali a base da igreja lá na cidade de Antioquia, e ele lembra de quem? Ele lembra de Paulo, que estava ali confinado na sua terra natal, e ele falou assim, eu vou lá, quem sabe, né? Ele foi lá, conversou com Paulo, oh, que bênção, vamos lá, vamos fazer essa obra. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. E se ele não tivesse essa visão? Olha que conteúdo, que legado que Paulo nos deixou. Hoje nós falamos pouco de Barnabé, mas falamos muito de Paulo. Mas olha o que Barnabé, começou com Barnabé, querido. E só lá na glória nós vamos ver o galardão de Barnabé. Que ele exerceu um ministério meio que oculto entre nós, mas de grande valia. Então, esse é o poder da inclusão, querido. Se ele fosse um cara exclusivista, como muitos pastores são, como muitas igrejas são, talvez hoje nós não teríamos essas 13 cartas de Paulo. Então, olha para você ver, Atos 9, 26, quando chegou a Jerusalém. Isso aqui é a história de Paulo ali. Acho que não compensa ler isso aqui, não. Não precisa, não. Vamos ler o 11 mesmo. O 11, Atos 11, 27. Diz assim, olha, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles Ágabo. Ágabo era um profeta famoso. Tudo bem que ele pregava, ele profetizava coisas ruins. Ágabo foi aquele que pegou o cinto lá e profetizou, aquele que ia lá, Paulo, né, que era o dono do cinto, o dono desse cinto aqui, se for para Jerusalém, eles vão pegar ele. Ele tinha esse tipo de profecia. E ele gostou do que falaram com ele, que estava acontecendo lá em Antioquia, ele pegou e falou, vou lá. Creio que Deus revelou ele, ele foi para lá. Quando chegou lá, ele profetizou algo interessante. Olha aqui, olha. Diz assim, olha, naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome viria a todo o mundo romano. Quando fala todo o mundo romano, a todos os países que faziam parte do Império Romano, e eram muitos os países, amém? O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? E um desses países que faziam parte do Império Romano era o próprio Israel, que era reconhecido como Judeia ali, amém? Naquele momento ali era Judeia, fazia parte do Império Romano. E, inclusive, um dos pontos que a fome pegou, e eu explico para você, depois que eu leio aqui, muito foi lá em Jerusalém, que era a capital da Judéia. Então diz aqui, olha, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, veja bem o que aconteceu aqui. Eles estavam ali, Barnabé, Saulo, uma obra maravilhosa, muitos gregos se convertendo, muitas pessoas se convertendo, a igreja crescendo, maravilhas acontecendo, uma base estava estabelecida dentro da igreja, entre os gentios, que era a Antioquia, e de repente chega o profeta. Não é, eis que estou aqui para te dar um carro, um apartamento ou algo semelhante, não. Esse profeta, ele falou assim, olha, eu vejo o que vai acontecer no Império Romano, uma grande crise vai vir no Império Romano. E realmente essa crise ela aconteceu no tempo do imperador Cláudio o Grande, o imperador de Roma. E o que de fato aconteceu, que essa crise ela pegou especialmente Jerusalém, os irmãos de Jerusalém. Por quê? Por causa juntou a crise e juntou a perseguição, juntou tudo ao mesmo tempo, e uma grande crise. E aqueles irmãos agora, judeus, que eram exclusivistas, os do partido dos circuncisos e tantos outros, eles começaram agora a passar fome. E o mundo dá volta. Diga comigo, o mundo dá volta. E o mundo deu volta. Sabe quem que matou a fome deles? Aqueles que eles estavam rejeitando. Os gentios matou a fome. E quem que Deus usou para levar as ofertas, as oferendas e as alimentações? Usou Paulo e usou Barnabé. Paulo, que outrora tinha sido rejeitado, e os gentios que outrora tinham sido rejeitados, agora eles falam, não, gente, que isso? Os nossos irmãos, nós não podemos excluir eles, nós temos que colocar eles, não, nós vamos fazer uma assistência social aqui, não, nós vamos. Pegou os alimentos, foram pegando os alimentos e levaram todo mundo lá para Jerusalém. Que coisa fantástica!
O poder da igreja inclusiva. O poder da igreja inclusiva. A igreja que não busca uma autopromoção. A igreja que não joga as outras igrejas no inferno. A igreja que se preocupa com as outras pessoas. Essa é a igreja inclusiva. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para vocês o seguinte. O ministério de Jesus foi marcado pela inclusividade. Ele foi incluso. O ministério de Jesus, ele foi marcado por pessoas que eram rejeitadas da sociedade e ele incluiu no ministério dele. Quem andava com Jesus? As meretrizes, as prostitutas, os publicanos, os beberrões, eram os animais, os quadrúpedes, eram as cobras, era todo tipo de gente, até mesmo mulheres que eram bem-sucedidas andavam com ele também. Lucas nos fala sobre isso, que as mulheres bem-sucedidas sustentavam o ministério dele, era tudo quanto é tipo de gente, ele era inclusivo. Ele não tinha uma listinha ali e falava assim, olha, você é meio feinho, você não pode entrar aqui não, sai. Ele não tinha essa lista. Eu me lembro que uma vez eu cheguei numa igreja grande, e eu, vindo do mundo podre que eu vivia, eu peguei e falei assim, poxa, eu vou levar essa pessoa para a igreja. Só que essa pessoa estava cheirando mal. E os diáconos daquela igreja, eles não permitiram que a pessoa ficasse ali. Eu fiquei muito triste com isso. Numa outra ocasião, cheguei numa outra igreja grande também, e eu peguei, evangelizei uma pessoa na porta, eu não era pastor ainda, evidentemente. Eu cheguei na porta, tinha uma pessoa de short. Olha para você ver, irmãos, o que aconteceu. Nunca esqueço disso. Estou falando mal dessa igreja, não. Porque em igreja tem pessoas boas e pessoas ruins, tá, irmão? Pessoas que têm visão e pessoas que não têm visão de Deus, de reino. A pessoa estava de short na porta. Eu peguei e comecei a evangelizar ela. Senti no meu coração, estava com um amor ardendo por Deus, por Jesus. E eu comecei a evangelizar essa pessoa. Eu falei assim, o que te impede de vir na igreja? Ela falou, eu estou de short. Não, aqui nada, tem nada a ver não. Vamos lá. Irmãos, e tinha a ver, você acredita isso? Que o diácono, ele falou assim, olha, que eu estava de calça comprida, você entra. Mas você que está de short, não, você não pode entrar. Eu entrei com o corpo, mas minha alma ficou lá fora. Aquilo ali me tirou daquele rebanho. Não sei se eu deveria sair, mas naquele momento ali eu fiquei muito triste com aquilo. E saí. Não saí da presença de Deus, que eu fui para outra igreja. Mas o que eu percebo é o seguinte, irmãos. Imagina só, a pessoa é a última chance que Deus está dando para ela. Ela está querendo tirar a vida dela. E ela encontra uma igreja, como Gandhi, Mahatma Gandhi, ele encontrou uma igreja. Mas as pessoas dentro daquela igreja que ele encontrou não deram assistência para ele. E ele saiu daquela igreja, por quê? Porque aquela igreja não era uma igreja inclusiva. E tem muitos de nós que estamos pregando para nós mesmos. Estamos fazendo sermões para nós. Querido, isso precisa cair, esse muro. Essa falta de visão, essa falta de perspectiva, ela precisa cair. Ela não pode prevalecer sobre nós. Então, o que eu quero te dizer é que o ministério de Jesus, ele foi inclusivo. E lá em Antioquia, coincidência ou não, foi o primeiro lugar que foi chamado de cristão. E cristão significa seguir os passos de Cristo. Isso significa cristão. E o que é seguir os passos de Cristo? É você ser inclusivo como Cristo era. Porque ele não segregava pessoas, ele não escolhia pessoas. E eu vejo que isso acontece dentro do meio cristão. Pessoas que escolhem pessoas. Jesus, quando ele morreu de braços abertos. Tudo bem que ele estava sendo pregado, mas ele morreu de braços abertos. E aqui dali para mim, eu sempre pensei nisso. Isso para mim foi uma simbologia de que os braços dele, até na morte, estavam abertos. E quando ele ressuscitou com os braços abertos. E ele deixou um dos versículos mais célebres que eu entendo da Bíblia, mais interessantes, que está lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: talvez você que se faz presente aqui, ou você que de alguma forma vai ver isso na internet, ou está vendo na internet, e se julga rejeitado. O homem pode te rejeitar. O homem pode falhar com você. Você talvez um dia decepcionou com Deus, com as pessoas, aliás, e você abandonou os caminhos de Deus. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, Ele nunca te decepciona. Nunca. Pelo contrário. Ele faz uma troca, uma permuta com você das mais incríveis possíveis. Ele pega o seu cansaço, ele transforma o seu cansaço em descanso. Ele pega a sua sobrecarga emocional, financeira. A vida, ela tem muitas cargas pesadas na nossa vida. Ele pega toda essa carga pesada e ele te troca. Ele troca, ele traz um fardo leve, um jugo suave. Ele te traz leveza. É por isso que o crente, a pessoa, quando chega para a igreja, ela chega um pouco, não vou dizer feia, ela chega carregada. Ela chega com aquele semblante pesado, aquela coisa ruim, amarga. E você fala, poxa, essa pessoa tem até os traços bonitos, mas ela tem alguma coisa ruim nela. Eu não acho essa pessoa bonita. É a carga que está dentro dela. É o cansaço espiritual que está na vida dessa pessoa. Mas aí Jesus, ele fala uma coisa: vinde a mim. Não os bonitinhos, os riquinhos, os mais inteligentes. Vinde a mim os cansados, os sobrecarregados. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É isso que Jesus faz. Aí, por que cargas d'água Jesus faz isso? O que Ele quer? Ele quer a sua alma. Ele quer degustar-se com a sua companhia. Jesus, ele quer te transformar do estágio de criatura para o estágio de filho. Jesus, ele quer te dar o reino dos céus, um lugar de alegria. Querido, e quanto que eu tenho que pagar por isso? Será que Jesus vai me cobrar alguma coisa? Como algumas igrejas fazem isso? Não, isso aqui é o envelopinho da campanha aqui, tá? É o envelopinho da campanha. Você põe seu dinheirinho aqui, tá? Jesus vai te abençoar. Essas barganhas espirituais, será que Jesus está querendo uma barganha de dinheiro com você, querido? Não. E fica com um pé atrás, com toda a igreja que te pede alguma indulgência, porque o tempo da aquisição tinha indulgência, e hoje ainda tem indulgência para a salvação, que é um erro, que é um pecado gravíssimo. Olha o que a palavra de Deus, para terminar, ela diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 6, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quiser, quem tiver sede, darei de beber. Fala aí. Fala mais uma vez. Da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Se você entender isso, você vai ser filho. Você vai herdar tudo isso gratuitamente. Deus é inclusivo. Talvez você está perdido, mas Deus te inclui nessa promessa. Gratuitamente Deus te inclui. Então quero que você, neste momento, se levante do seu lugar. Quero que você feche os seus olhos, se possível for. Quero fazer uma oração aqui, enquanto os músicos preparam aqui uma canção.